E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um MedSpace, o podcast que te coloca dentro da medicina, descomplicando tudo para você. Que é isso aí? Hoje a gente vai mergulhar num assunto que deu o que falar. Hum, Uma questão do Revalida, que foi anulada. Teve eu gente comemorando, vi. teve gente xingando, É verdade. mas o que importa é entender o que rolou, né? Pois é. E essa questão, olha só, era sobre um caso de parada cardiorrespiratória. Um adolescente encontrado inconsciente numa rave, imagina a cena, depois de consumir álcool e drogas. Nossa, Sem pulso, sem respirar pelo menos 10 minutos. caramba. Aí o SAMU chega, monitor cardíaco ligado e mostra AISP, ou seja, atividade elétrica sem pulso, ritmo não chocável. E qual era a pergunta de milhões? O que a banca queria saber? A banca queria saber qual a conduta imediata mais adequada nesse cenário. A questão tinha 4 alternativas, mas a resposta inicialmente dada como correta gerou uma baita polêmica. E por que essa resposta causou tanto rebuliço? O que tinha de errado com ela? Me explica essa história direito. A resposta, que a banca considerou correta inicialmente, sugeria pausar as compressões torácicas para garantir uma via aérea segura. Só que isso contraria completamente as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia de 2019. Nossa. Imagina a confusão na cabeça de quem tava fazendo a prova. Caramba. É a cada uma que a gente vê, né? Mas peraí, me explica melhor por que essa conduta de pausar as compressões é tão errada assim? Olha, as diretrizes da SBC são bem claras. Em casos de parada cardiorrespiratória com AESP, a prioridade máxima, absoluta, é manter as compressões torácicas de alta qualidade sem interrupções. Aham. Pausar as compressões é como desligar o motor de um carro que precisa chegar no hospital o mais rápido possível. Você diminui drasticamente as chances de sobrevivência do paciente. Faz todo sentido. A gente precisa manter o sangue circulando para ter alguma chance, né? E me fala uma coisa, quais eram as outras alternativas da questão? Vamos analisar cada uma delas para entender direitinho onde a banca pisou na bola e qual seria a conduta mais adequada nesse caso. Certo. Na segunda alternativa, dizia para obter uma via aérea segura e iniciar a administração de medicamentos. Até parece fazer sentido, né? Afinal, a intubação e a adrenalina são importantes na reanimação, certo? Sim, mas essa alternativa é incompleta e perigosa porque não menciona a continuidade das compressões torácicas. Parece que a gente tem que escolher entre uma coisa ou outra, quando na verdade as duas são importantes e podem ser feitas ao mesmo tempo. Entendi. E a terceira alternativa, o que dizia? A terceira alternativa era mais completa. Indicava a necessidade de continuar as compressões e insuflações coordenadas, ou seja, manter a ressuscitação cardiopulmonar sem interrupções. Essa parece a mais correta mesmo. É. Mas por que ela não foi considerada a resposta certa? Porque, apesar de estar no caminho certo, ela pecou por não incluir a administração de epinefrina e a investigação das causas reversíveis da parada cardíaca, que também são essenciais para o sucesso da reanimação. Ah, entendi. É como se fosse uma receita de bolo, precisa de todos os ingredientes na medida certa para dar certo. E a quarta alternativa, qual era a doideira que ela sugeria? A quarta alternativa era a mais absurda de todas. Indicava a realização de desfibrilação seguida do retorno das compressões. Só que, como já falamos, a ESP é um ritmo não chocável. Aplicar um choque, nesse caso, seria como tentar dar partida num carro sem gasolina, não adianta nada e ainda pode piorar a situação. É como dizem por aí, de médico e de louco todo mundo tem um pouco, né? Mas brincadeiras à parte, essa questão levanta um ponto importante sobre a necessidade de estarmos sempre atualizados com as diretrizes, né? Exatamente. E não só atualizados, mas também com senso crítico para saber interpretar as diretrizes e aplicá-las de forma adequada a cada situação. Afinal, a medicina não é uma ciência exata. Cada paciente é único e precisa ser avaliado individualmente. Falando em diretrizes, o que a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda para o atendimento à parada cardiorrespiratória com AISP? Me refresca a memória. Com prazer. A HPC é bem direto ao ponto. Compressões torácicas de alta qualidade com administração de epinefrina o mais rápido possível, na dose de 1 mg a cada 3 a 5 minutos. E, claro, a investigação das causas reversíveis da parada. E quais são essas causas reversíveis que a gente tem que investigar? Lembra que tinha um macete para decorar isso, né? Tudo isso aí. O famoso mnemônico dos 5 Hs e 5 Ts. Uhum. Hipovolemia, hipóxia, acidosemia, hipocalemia e hipotermia. Certo. Já os 5 Ts são tensão no tórax, tamponamento cardíaco, toxinas, trombose coronariana e tromboembolismo pulmonar. Nossa, quanta coisa para lembrar. Mas pensando nesse caso do adolescente, quais dessas causas você acha que seriam as mais prováveis? Nesse contexto, a gente precisa considerar a possibilidade de intoxicação por drogas, que pode levar a ESP por diversos mecanismos. Além disso, a hipovolemia, seja por desidratação ou hemorragia, também pode ser um fator contribuinte. Então, a gente teria que agir rápido para reverter essas causas enquanto mantém as compressões e administra epinefrina, certo? Exatamente.
Tempo é vida nesse tipo de situação. A gente precisa ser rápido e eficiente para aumentar as chances de sobrevivência do paciente. E como a gente pode saber qual a causa específica da ISP nesse caso? Aí entra a investigação clínica. A gente precisa analisar o histórico do paciente, Sim. sintomas, os Dá. exames complementares. É como um quebra-cabeça que a gente precisa montar para entender o que aconteceu e qual o melhor tratamento. Parece que a gente precisa ser detetive e médico ao mesmo tempo, né? Com certeza. A medicina é uma área que exige muito raciocínio, observação e conhecimento. E nesse caso da ESP, a gente precisa estar preparado para identificar e tratar as causas reversíveis o mais rápido possível. Mas me explica uma coisa, como é que a gente faz para tratar cada uma dessas causas? É tudo muito diferente, né? Cada causa tem seu tratamento específico. Por exemplo, na hipovolemia, a gente precisa repor o volume sanguíneo com soluções cristalóides. Já na hipóxia, o foco é garantir a ventilação adequada com oxigênio a 100%. No caso da intoxicação por drogas, o tratamento vai depender da substância utilizada, podendo envolver antídotos, medidas de suporte e até mesmo procedimentos específicos. Caramba, muita coisa para saber. Parece que a gente precisa ter um arsenal completo de ferramentas para lidar com a ESP, né? Sem dúvidas, Ah. a parada cardiorrespiratória é uma das situações mais desafiadoras na medicina. A gente precisa estar preparado para tudo. E no caso do paciente que a gente estava discutindo, a gente precisa estar atento à possibilidade de ponto ou complicações respiratórias. O consumo de drogas, principalmente as estimulantes, pode levar a um quadro de hipertermia, broncoespasmo e até edema pulmonar, o que complica ainda mais o manejo da parada. É mesmo nesse caso, a gente teria que considerar todas essas possibilidades e agir de acordo, né? Mas além de tudo que a gente já conversou, tem mais alguma coisa que a equipe médica precisa ter em mente durante a reanimação? Algum detalhe que pode fazer a diferença? Com certeza. Uma coisa fundamental é a comunicação e o trabalho em equipe. Imagina a cena adrenalina a mil, todo mundo correndo para lá e para cá, equipamentos apitando. Se não tiver uma boa comunicação entre os membros da equipe, a coisa vira um caos e as chances de sucesso despencam. Verdade. No meio do furacão, a gente precisa manter a calma e trabalhar em sincronia, né? Cada um sabendo seu papel e confiando no colega do lado. Exatamente. É como uma orquestra, cada músico tocando seu instrumento em harmonia para criar uma bela melodia. Na reanimação é a mesma coisa. Cada profissional com sua função, mas todos trabalhando juntos para salvar a vida do paciente. Por isso que é tão importante a gente complementar o estudo teórico com a prática. Fazer estágios, plantões, cursos de simulação. É a prática que leva à perfeição, como se diz por aí. Falando em prática, você se lembra de algum caso marcante de parada cardiorrespiratória que te ensinou alguma lição importante, algo que você carregou para sua vida profissional? Lembro de um caso que aconteceu no meu primeiro ano de residência. Era um paciente jovem vítima de um acidente de carro que chegou ao hospital em parada. Fizemos de tudo, seguimos todos os protocolos, mas infelizmente não conseguimos reverter o quadro. Nossa, deve ter sido muito difícil lidar com essa situação no início da sua carreira. Foi um baque, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, me ensinou a importância do trabalho em equipe, da comunicação clara e da necessidade de buscar sempre aperfeiçoamento. A gente nunca sabe tudo, sempre tem algo novo para aprender e cada caso é um aprendizado. Esses momentos difíceis nos moldam como profissionais, né? Nos fazem crescer e amadurecer. Mas voltando ao tema do nosso episódio, a gente estava discutindo as causas reversíveis da parada cardiorrespiratória. Você mencionou 5 gases, 5 ETs, mas será que essa lista contempla tudo? Existem outras causas menos comuns que podem passar despercebidas. É verdade, essa lista é um guia prático, mas não podemos nos limitar a ela. Existem outras causas menos frequentes, como reações alérgicas, graves distúrbios metabólicos, doenças neurológicas e até mesmo causas iatrogênicas, ou seja, relacionadas a procedimentos médicos. Caramba, é muita coisa para ficar de olho. Como a gente faz para não se perder nesse mar de informações e garantir que estamos investigando todas as possibilidades? O segredo é ter um método com uma abordagem sistemática para a investigação das causas. A gente precisa analisar o contexto do paciente e seus antecedentes, os sintomas que ele apresentava antes da parada, os medicamentos que ele usava e por aí vai. É como ser um detetive buscando pistas que nos levem à causa da parada. E além dessa investigação minuciosa, tem mais alguma dica para a gente se preparar para lidar com a ISP na prática? Algum conselho de ouro para quem está começando na medicina? Um conselho que eu dou é: estudem as diretrizes, pratiquem em simuladores e conversem com médicos mais experientes. Trocar experiências e aprender com quem já passou por situações semelhantes é fundamental para o nosso desenvolvimento profissional. E nunca se esqueçam de que a medicina é uma ciência humana que lida com vidas com emoções. A gente precisa ter compaixão, empatia e respeito pelos nossos pacientes. Concordo plenamente. A técnica é importante, mas sem o lado humano a medicina perde seu propósito. E por falar em técnica, vamos voltar à questão do revalida que a gente estava analisando. Lembra das alternativas? Tinha cada uma. Sim, lembro bem.
A primeira que sugeria pausar as compressões para garantir a via aérea, já vimos que era totalmente inadequada. A segunda que falava em obter a via aérea e iniciar a medicação era incompleta e perigosa por não priorizar as compressões. E a terceira alternativa, aquela que era mais completa, mas que pecava por não mencionar a epinefrina e as causas reversíveis. Exatamente. E a quarta alternativa, que era mais absurda, sugerindo desfibrilação num ritmo não chocável. Ou seja, de 4 alternativas, só uma estava parcialmente correta. E mesmo assim a questão foi anulada. De cair o queixo, né? Mas, tirando a confusão que essa questão causou, o que a gente pode aprender com ela? Acho que a principal lição é a importância de estarmos sempre atualizados com as diretrizes mais recentes e de ter senso crítico para questionar tudo que parece incoerente com a prática clínica. A gente não pode se acomodar e achar que sabe tudo. A medicina está em constante evolução e a gente precisa estar sempre se atualizando para oferecer o melhor cuidado aos nossos pacientes. Sem dúvida. E essa busca por conhecimento deve ser constante ao longo de toda a nossa carreira. Afinal, como já dizia o ditado, aprender é como remar contra a corrente. Se para, volta para trás. E você que está nos ouvindo, o que achou dessa discussão? Tem alguma dúvida, sugestão, crítica? Compartilhe com a gente nos comentários. E continue acompanhando o Medspace para mais conteúdos relevantes sobre o mundo da medicina. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.